Mensagem do céu. Agora, trazer para vocês uma mensagem muito especial do coração do Pai para o seu coração, não é? Sobre o que é o fermento de Herodes, não é? Muitas pessoas falam sempre do fermento dos fariseus, esse aí é facinho, não é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não é? Faça o que eu mando, mas não me siga, não me acompanhe, não é? Quantos pais têm vivido uma vida assim, tentando, não é? Tentam achar que os filhos não vão seguir os passos deles. Agora, quantos pais têm uma vida correta, uma vida honesta, não é? E os filhos são aí adotados por traficantes, não é? Os filhos aí estão perdidos no meio do caminho. Isso é complicado. Querido meu, querida minha, vamos ler o texto para ficar mais claro, para que você possa acompanhar nas suas escrituras. Marcos 8,15, preveniu-os Yeshua dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Muitas pregações falam só 50% do problema, que é o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, que está tão presente nas nossas vidas, não é? Herodes era o tal, parece, mas não é. Herodes parece, mas não é. Como é que pode o rei de Israel não ser judeu? Ele não era. Ele era edumeu, não é? Herodes, ele era edumeu. O que é edumeu? Ele é um dos filhos de Edom. Quem é Edom, não é? Edom, lembra-se que Edom, na verdade, a palavra em hebraico significa vermelho. Você vai lembrar que nós tivemos aí o nascimento de dois meninos no ventre da mãe que brigavam lá e continuam brigando até o dia de hoje, não é? Que foi Jacó, que você conhece como Jacó, e Esave, que você conhece como Esaú, não é? Então os dois meninos já brigavam dentro do ventre materno. Da descendência de Esaú, que veio o termo edomita, por ele ser também vermelho e por ele ter comido ensopado vermelho, não é? Que a lentilha tem uma coloração avermelhada, então acabou ele ficando com o nome de vermelho, que é Edom, deixando de ser chamado de Esave ou Esaú, como você o conhece, não é? E aí Herodes, que na verdade em hebraico seria Ordus, ele viria justamente da descendência de Esaú, Esave, e ele seria um judeu então prosélito, não é? Um judeu que parecia judeu, mas na verdade ele deveria ter se convertido, ele nunca o fez, não é? Ele acabou aí tomando a esposa do seu irmão Filipe por esposa, acabou tendo um procedimento ruim, terrível em Israel, um homem inconstante, e o Eterno pede justamente para que você e eu não nos alimentemos do fermento de Herodes. E eu quero falar um pouquinho acerca de Herodes. Herodes é o tal, como eu disse, parece, mas não é. Ele se parece, na verdade, com um judeu, dito como rei dos judeus, e nunca ele foi um judeu, nem um judeu convertido, não foi. Para que então que ele se fez passar de judeu? Pelo cargo político, queridos, não é? Ele era, na verdade, um judeu proselitado, não é? Um judeu que tinha se colocado como judeu, mas na verdade ele era um cliente romano. O que é um cliente romano? Queridos, vários lugares, vários momentos no tempo e no espaço houve essa situação do tipo assim, você se torna meu e eu vou proteger você, não é? Você vai ter uma série de benefícios, ou seja, já viu aquele menino que pede para você cuidar do seu carro? Se você não deixar cuidar, ele risca todo o seu carro, não é? É mais ou menos isso, queridos, não é? O protetorado romano não era muito diferente disso, não é? Do tipo assim, olha, você vem para ser meu cliente, não é? Você se torna um consignado romano, e do contrário você vai ser roubado, espoliado, perdido, né? Jogado às traças, mais ou menos isso, complicado. A palavra em si, heroides, como se fala em grego, essa palavra heroides teria
uma função como um dragão de fogo, não é? Um dragão incendiado, não é? E assim, Herodes fez muita coisa louca, não é? Ele é descrito mesmo como um louco que assassinou sua própria família, inúmeros rabinos, não é? Herodes também é conhecido pelos seus colossais projetos de construção, e em Jerusalém, como ele reconstruiu também o templo, não é? Patrocinou esse segundo templo naquela cidade, não é? Muitas vezes esse templo era chamado de templo, inclusive, de Herodes. Então, é uma situação complicada, porque com Herodes a religião judaica acabou caindo em vários procedimentos. Nós acabamos vendo sacerdotes que não eram escolhidos pelo Eterno, eram sacerdotes politicamente aceitos, muito complicado, não é? Ele era prosélito, porém não prosélito por coração. Ele continuou fazendo coisas abomináveis. Ele, como eu falei, tomou a mulher do próprio irmão, não é? Levou ela e a filha para conviverem com ele em Jerusalém. Você vai ler lá em Matitiarro, Mateus 23:15, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornai 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Então, queridos, o que acontece? Nós, judeus, somos contra o proselitismo. Uma pessoa que não aprendeu a servir ao Eterno de Israel com a maneira correta, para fazer todo o serviço que é exigido do servo, nós não somos a favor de uma pessoa ir aí fazer a circuncisão. Queridos, não é bom que isso aconteça, não é interessante que isso aconteça. Você tem que se converter para Yeshua. Não se preocupe em ser judeu, queridos. O judaísmo não pode salvar nem os judeus, meus amados, não é? Então, olha só, é importante haver essa divisão na compreensão do seu coração em relação a tudo que é necessário você fazer, que você possa compreender a grandeza da graça que lhe é oferecida em Yeshua, não é? Agora, é claro, existem coisas que para servir ao Eterno você tem de aprender com os judeus, você tem de aprender, as escrituras dizem que a salvação vem dos judeus, Yeshua é judeu, não é? Então, assim, há muita coisa que o judaísmo vai te ajudar a fazer e a seguir, mas imagina você se tornando um judeu, você está se obrigando a cumprir toda a lei, queridos, é um pacto, é um voto. Então é claro, é evidente que Herodes não queria nada com o judaísmo, ele queria apenas ser reconhecido como judeu, para que o cargo político, a função política que exigia que ele fosse judeu, e assim se fez, se tornando 2 vezes mais filho do inferno, não é? Do que aquele que o converteu, vamos dizer assim, hipoteticamente. E aí, querido meu, querida minha, você também tem uma vida fake, não é? Você tem uma vida que parece, mas não é. Você gosta muito de estar lá na congregação, gosta dos jogos, das saídas, dos passeios, dos comes e bebes, você gosta do benefício que a congregação te faz, mas a palavra é um peso, o culto é um tédio, não é? Louvar, então, você já chega lá na congregação no horário que acabou o louvor, né, queridos? Já chega justamente, acabou o louvor, você está chegando, não é? Porque o louvor é um tédio, você não tem prática nenhuma de relação com o Eterno, não é? Será que você é um Herodes, um fermento de Herodes, parece, mas não é? Parecia judeu, mas era edomeu, era descendência de Edom, com quem o Eterno tem uma grande contenda. Até o final dos tempos nós vamos ver a contenda do Eterno com Esaú e com Esaú, não é? Olha só, querido meu, querida minha, a amizade do mundo é inimizade com Adonai, não é? O que é que você tem escolhido para a sua vida? Será que esse fermento de Herodes, que é essa aparência, você se parecer com alguém que é salvo, mas você não é? Será que isso já não entrou na sua vida? Será que isso já não faz parte do seu cotidiano como Herodes? Quantas vezes as pessoas leem as escrituras e nem sabem que Herodes não era judeu, não é? Herodes era uma pessoa extremamente inconstante, queridos. Olha só, Lucas 23:8. Herodes, vendo a Yeshua, sobremaneira se alegrou, pois há muito queria conhecê-lo, né? Por ter ouvido falar ao seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Yeshua, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes acusaram-no com grande veemência, mas Herodes, justamente com os da sua guarda, tratou com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir um manto
aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes haviam inimizades entre um e outro. Queridos, Herodes primeiro queria muito conhecer Yeshua. Já conheceu gente assim? Eu quero isso na minha vida, eu quero. Mas depois que conheceu, que implica em mudar de vida, implica em ele não fazer o que você quer. Yeshua nunca vai fazer o que você quer. É você que tem de fazer o que ele quer, não é? Aí ele já o tratou com desprezo, não é? Aí ele já começou a tirar, a fazer graças, a tirar o respeito total de todos no ambiente, colocou-lhe um manto sobre si, não é? Começou a escarnecer de Yeshua, no mesmo momento, no mesmo texto, no mesmo capítulo, não é? Herodes queria muito conhecer Yeshua, sobremaneira se alegrou. Querido meu, querida minha, cuidado com emoções extremas, não é? Ou você está muito feliz, ou você está muito triste. Cuidado com emoções extremas, não é? Herodes tinha esse mal na vida dele. Um dos fermentos de Herodes é a inconstância, queridos, não é? Acerca da mesma pessoa, ele está muito feliz e é muito infeliz. Está muito alegre, muito decepcionado, não é? Está muito animado e muito tratando com desprezo. A sua vida, como é que está nas suas emoções, não é? Você também é esse crente ioiô, não é? Ora em alta, ora em baixa, não é? Você, como é que está a sua vida? Esse fermento de Herodes tem invadido a sua vida? Será que esse fermento de Herodes, uma hora você gosta demais de uma pessoa, outra hora aquela pessoa para você já não te serve mais, já não é mais interessante para estar ao seu lado, não é? Esses altos e baixos, querido meu, querida minha, pelo amor do Todo-Poderoso, não deixe o fermento de Herodes entrar na sua vida, não é? Num dado momento você está muito feliz com Yeshua, no outro momento você está o tratando com desprezo, não é? Assim as amizades dele, não é? E Herodes, ele, como está escrito aqui, ele era inimizado de Pilatos, não é? Ele era inimizado até que precisou, né, de Pilatos. Estava inimizado com Pilatos. Não sei se você já tinha lido esse texto ou já se passou batido, né? Naquele mesmo dia que Yeshua esteve lá, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes havia inimizade entre um e outro. Querido, será que você também tem esse problema de Herodes, o fermento de Herodes, e você ser amigo de quem te convém? A sua amizade está condicionada só se aquela pessoa te serve para alguma coisa? Ou você está olhando para aquela amizade como você pode servi-la? Será que as suas amizades não foram contaminadas com esse fermento de Herodes? Você só vai se aproximar de alguém que possa te trazer algum benefício? Não é? Dos outros você quer distância, ou você precisa ser paparicado, paparicada, você tem de ser o centro das atenções das amizades que estão ao seu redor, como fez Herodes aqui com Pilatos, não é? Se tornando amigo dele, falando, olha, eu preciso de você para resolver esse problema judaico, eu não sou povo desse povo, eu não faço parte disso aqui, eu não quero esse problema nas minhas mãos. Será que você não tem vivido assim? Será que o fermento de Herodes não contaminou o seu relacionamento com seus amigos também? Não é? Olha só que situação, querido meu, querida minha. Ele queria muito ver Yeshua, não é? Em Lucas 9:7 narra novamente o mesmo texto. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dos mortos, e outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual eu tenho ouvido essas coisas? E se esforçava para vê-lo. Queridos, o rei de Israel se esforçava para ver Yeshua, não é? Isso não é uma atitude nobre, não é uma atitude sóbria, ele querer, não é, encontrar-se com Yeshua? Então, será que muitas vezes esse sentimento de você querer estar na presença de Yeshua não tem te enganado? Não tem te enganado de que qual é a motivação que leva você a querer estar perto de Yeshua? Você já fez prova se o fermento de Herodes não está na sua vida até nisto? Será que a sua relação com Yeshua é para saber quem ele é um misto místico acerca do que Yeshua pode fazer por você, não é? Porque a noção de Herodes era totalmente complexa em relação a Yeshua, totalmente complexa, não é? Ele tinha uma novidade na mente dele, como se fosse Yeshua
um ressuscitado, não é? Ou então um encarnado, como se o espírito de uma pessoa tivesse possuído o espírito de outra pessoa. Uma noção mística da realidade. Será que isso não está acontecendo com você? Você só vai estar buscando a Yeshua quando ele realmente puder fazer alguma coisa mística, sobrenatural na sua vida, e não quando você se ver como servo, como aquele que necessita servir como rei e autoridade sobre a sua vida, não é? Eu vou te mostrar como é os paradoxos de Herodes, que coisa mais louca, não é? Lucas 13:31 diz o seguinte: naquela mesma hora alguns fariseus vieram dizer-lhe: retira-te, sai daqui, porque Herodes quer matar-te, não é? Olha o testemunho de Yeshua sobre Herodes, não é? Ele, porém, lhe respondeu, Yeshua respondeu: ide dizer àquela raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios e curo enfermos, e ao terceiro dia eu terminarei. Queridos, olha só que situação impressionante. O testemunho de Yeshua sobre Herodes. Diga aquela raposa, não é? Queridos, raposa nas escrituras não é mesmo um bom conceito, não é? Eu vou ler para vocês Cantares 2:15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, não é? Queridos, a raposa era uma desgraça para a vinha. Uma desgraça. Vinha, que é o simbolismo de Israel, não é? A raposa era uma desgraça para a vinha. Por quê? Porque o viticultor que cuidava da vinha, ele olhava sempre as folhas, e as folhas estavam bem, mas sabe o que as raposinhas faziam? As raposinhas entravam pelos buracos da cerca e cavavam a raiz. Então o viticultor passava e estava verdinha um dia, passava no outro, estava verdinha, mas no terceiro dia, quando ele passava, as folhas começavam a murchar e ele ia ver a raiz tinha sido tirada para fora e muitas vezes roída, não é? E quando acontecia isso, não tem como você salvar mais, não tem como você salvar mais a árvore, não tem como salvar. Não é? Não tem como você pôr ela de volta na terra, ela seca da raiz, queridos, não é? Não tem como você salvar uma árvore como essa. A raposinha, ela mata a raiz, queridos. Por isso, a raposa estava matando a raiz de Israel. E Yeshua está dizendo: olha, você, diga a Herodes, a esta raposa, ele não fala nem o título de Herodes, ele fala: diga a essa raposa que hoje e amanhã eu estou aqui pregando. Ou seja, Herodes, ao mesmo tempo que se esforçava para ver Yeshua, no outro momento queria matá-lo. Não é? Então, queridos, qual é o seu posicionamento, não é? Com a sua fé em relação ao Messias de Israel, com relação ao Messias que foi doado a todas as nações, não é? O seu posicionamento é: uma hora você quer estar próxima dele, outra hora você queria que ele nem existisse. E qual o testemunho que Yeshua dá da sua vida? Yeshua vai olhar para você como uma raposa, não é? Será que é isso que nós temos de ter como conceito nas nossas vidas? E, aliás, a única coisa que nos importa é a salvação do nosso Senhor e Salvador, o que Ele vai dizer acerca de nós, não é? Sobre o misticismo, está em Matitiahu, Mateus 14:1. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Yeshua e disse aos que o rodeavam: esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso que operam nele forças miraculosas. Então, queridos, Herodes uma hora está em alta, uma hora está em baixa, uma hora, não é? Se vocês lerem Atos 12, Herodes manda primeiro matar Yaakov, que você conhece a ele como, eu sempre esqueço, Tiago, não é? Primeiro ele manda matar a Tiago, manda prender Kefa, Pedro, não é? Então, queridos, é complicadíssimo lidar com essas questões que Herodes agia e fazia. Outro problema do fermento de Herodes era a autovalorização excessiva, não é? Atos 12:20 diz o seguinte: ora, havia uma séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele depois de o alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram uma reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de Deus e não de um homem.
No mesmo instante, um anjo do céu o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e ele foi comido de vermes e morreu. Queridos, é um eu excessivo, não é? Como é que está a sua vida? O fermento de Herodes tem tocado você, você se tornou um umbigo do mundo, tudo tem que girar ao seu redor, tudo é para você, tudo é por meio de você, tudo tem a ver com a sua própria vida. Será que o fermento de Herodes não acabou entrando na sua vida? Se alguém está falando alguma coisa, você pensa que é para você, não é? Se alguém postou alguma coisa lá no Facebook, você pensa que é para você. Só você existe no mundo, não existe mais ninguém, não é? Tudo gira para você, em torno de você. É isso que tem ocorrido na sua vida? Será que o fermento de Herodes não tem invadido o seu coraçãozinho, não é? Será que é isso que tem acontecido, não é? E o que é que nós temos de fazer contra esse Herodes, esse fermento mau, esse mau fermento nas nossas vidas, não é? Atos 4, 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Yeshua, o qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito determinaram. Agora, Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígio por intermédio do nome do teu santo servo Yeshua. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios da Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Adonai, do Eterno, de Deus. Queridos, o que nós podemos fazer nas nossas vidas e contra os Herodes que estão ao nosso redor, nós temos de orar, queridos, estar cheios da presença do Espírito Santo, para expulsar esse fermento. Esse fermento, o céu, identifiquei, isso aí está na minha vida, eu tenho que tirar, não é? Não importa em qual área seja, se há um pouquinho de fermento de Herodes na sua vida, ele vai querer levedar toda a sua massa e transformar você num pequeno Herodes, num mini Herodes, não é? Quando nós temos de ser um mini Mashiach, né? Nós temos de ser um mini Yeshua na terra dos viventes. Identifica essas questões na sua vida e elimina com a oração, meu querido, minha querida. Confesse ali a presença de Herodes na sua vida. Confesse, olha, Eterno, o fermento de Herodes eu identifiquei aqui na minha vida e eu quero, em nome de Yeshua HaMashiach, tire isso da minha vida, me ajude a me portar como uma pessoa sem fermento diante do Senhor. Assim, meu querido e minha querida, você tem de lidar com as pessoas que têm o fermento de Herodes na vida delas, intercedendo, orando pela restauração dessas vidas, que elas sejam livres. Se houver abertura para você poder participar para elas sobre o fermento de Herodes, é nosso dever no Senhor sermos usados para que a restauração da casa dele seja estabelecida em cada vida, não é? Então, querido meu, querida minha, observe na sua vida, será que esses fermentos não estão aí? Essa inconstância, esse parecer que é, mas não é, parece que é um crente, mas não é, tem nome de crente, mas não é? Se você tem aí na sua vida essas dubiedades, você uma hora está feliz com o Eterno, outra hora está lá embaixo, uma hora você está alegre com Yeshua, outra hora está lá embaixo, uma hora você está, sabe, como um crente ioiô, não é? Uma montanha russa é a sua vida de fé, não é? Parece aqueles gráficos bancários, não é? Querido meu, querida minha, livre-se do fermento de Herodes na sua vida. Enquanto nós estamos vivos, há esperança para mim e para você. Nós podemos nos arrepender e remover o mau fermento das nossas vidas, que assim possa ser com você e assim possa ser com todos aqueles que você ama. Você possa lutar por essas vidas e fazer o melhor para Adonai. Eu creio que Ele já está fazendo uma obra extraordinária na sua vida, trazendo a você a realidade de como ele vê o fermento de Herodes. Vamos remover o fermento de Herodes da nossa massa. A nossa massa é massa santa. Convido você a remover esse mau fermento da sua vida, tá bom?